Olá, amigos do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec. É uma satisfação, uma vez mais, trazer um estudo para vocês, a pedido do Newton. E o tema de hoje, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia e mortes aparentes. São dois subitens que estão no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata da emancipação da alma e abrange as questões 419 a 424. Mas antes de entrarmos propriamente nas questões que vão ser tratadas, eu creio que precisamos falar um pouquinho sobre a emancipação da alma para poder contextualizar o que nós vamos falar aqui. Então, o que consiste a emancipação da alma? O espírito se aproveita do repouso do corpo e dos momentos em que sua presença não é necessária para dele se desprender e gozar de uma liberdade relativa, indo aonde quiser. Então, toda vez que o corpo adormece, repousa, cochila ou está no estado de entorpecimento, de anestesia, o espírito aproveita para usufruir sua liberdade relativa, para se desprender e ir aonde ele queira. Mas o espírito jamais se acha completamente separado do corpo durante a encarnação. Qualquer que seja a distância a que se transporte, conserva-se preso ao corpo físico por um laço fluídico, o que lhe permite retornar quando sua presença ali se torne necessária. Só a morte rompe esse laço. Então, durante a encarnação, o espírito está sempre ligado ao corpo por esse laço fluídico. Com a morte, esse laço é rompido, somente com a morte. E uma vez rompido esse laço, não há mais como retornar à vida orgânica. Enquanto o corpo repousa, alguns espíritos vão para junto de seres que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Outros, no entanto, vão em busca da satisfação de seus prazeres e do reencontro de velhas afeições. Então, o espírito aproveita esses momentos de liberdade relativa para ir ao encontro das suas afinidades, das suas simpatias, daqueles com quem eles guardam similitude de gostos, de pensamentos, e se reúnem, seja do ponto de vista para o bem ou para o mal. Assim, por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo espiritual. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu e fez durante o sono. Então aqui nós temos assim, um resumo bem simplificado do que é a emancipação da alma, e que vai ser muito útil para a gente poder, então, dar sequência agora e abordar as questões que me foram pedidas para serem trazidas no vídeo de hoje. Então, Kardec pergunta: por que a mesma ideia de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em vários pontos? Eu coloquei aqui apenas para ilustrar a invenção do telefone em 1876, por exemplo. Foi Alexander Graham Bell ou Elisha Gray o inventor? Alexander Graham Bell é hoje considerado o inventor do telefone. Ele entrou na justiça e ganhou a batalha para garantir a patente do telefone. Mas Elisha Gray também pleiteou a invenção desse aparelho, porque eles tiveram ideias muito parecidas ao mesmo tempo e concorreram um contra o outro para ver quem inventava primeiro o telefone. Então, como é que essas ideias surgem ao mesmo tempo em vários pontos? Com o que nós já vimos a respeito da emancipação da alma, nós já podemos, deduzir que os espíritos, durante o sono, se encontram
trocam ideias, buscam aqueles com quem eles podem se instruir, e é possível e provável que, ao acordar, eles tragam intuições daquilo que eles vivenciaram durante o período de emancipação, e é por isso que muitos inventores chegam a conclusões parecidas ao mesmo tempo, uma vez que eles acabam buscando se retemperar nestas fontes, no mundo espiritual, onde muitos espíritos instruídos vêm inspirar, vêm trazer ideias para os encarnados. Mas como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? Bom, aqui o caso é diferente. Aqui se trata de pessoas acordadas, portanto, elas não estão emancipadas, não são almas emancipadas, estão acordadas, perfeitamente acordadas, e surge aquela mesma ideia. As pessoas têm ideia ao mesmo tempo. Como é que isso se explica? Para a gente entender isso daqui, precisamos falar um pouquinho sobre a transmissão do pensamento. Para compreender o modo de transmissão do pensamento, precisamos imaginar que estamos todos mergulhados no fluido universal, da mesma forma como nos achamos dentro da atmosfera. Então, da mesma forma que estamos mergulhados aqui no ar que nos rodeia, que é invisível para nós, mas que é fundamental para a nossa vida, assim também estamos mergulhados numa matéria ainda mais sutil que o ar, que é o fluido universal, que seria a fonte de onde provém toda a matéria que nós conhecemos. Assim como o som se propaga no ar, o pensamento se propaga no fluido universal. É dessa forma que se estabelecem, então, relações à distância entre os encarnados. Então, de forma análoga, assim como as ondas sonoras, elas viajam pelo ar, assim também os pensamentos também viajariam analogamente em ondas, e da mesma forma que a gente consegue sintonizar as ondas, por exemplo, do rádio, para sintonizar essa ou aquela rádio especificamente, essa ou aquela estação, conforme a frequência, assim também sintonizaríamos diferentes frequências de pensamento. Então, quando dois indivíduos estão vibrando na mesma frequência, eles conseguem sintonizar um com o outro e captar os mesmos tipos de pensamentos. Então, é uma questão de afinidade, de sintonia entre os indivíduos, que estão ali vibrando na mesma frequência, estão pensando e sentindo numa frequência muito similar, que permite que eles entrem em sintonia. Uma outra questão que Kardec coloca é a seguinte: geralmente, os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem o que se passa em volta deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e ouvidos do corpo que eles têm essas percepções? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa aqui definir, em breves palavras, o que são os letárgicos e os catalépticos, né? Aqueles que são cometidos pela letargia ou pela catalepsia. Então, a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada. Então, eles ficam num estado de adormecimento por uma causa desconhecida. Na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, o que não permite confundi-la com a morte. Então, a letargia é o estado em que o indivíduo fica numa espécie de morte aparente, muitas vezes, inclusive, com o diagnóstico de morte.
Então Kardec pergunta, quando esses indivíduos, que estão apenas aparentemente mortos, quando eles retornam desse estado de letargia e contam o que eles viram e ouviram, como eles viram e ouviram tudo o que acontecia ao redor deles, Kardec pergunta, era com os olhos e os ouvidos do corpo que ele via? Né? Por tudo que a gente já leu aqui a respeito da emancipação da alma, né, é fácil responder que não, é pelos olhos e ouvidos do espírito, ou seja, é pelo perispírito, onde as percepções não estão circunscritas, né? É através do perispírito que o espírito tem essas percepções, uma vez que o corpo se encontra num estado letárgico, essas percepções não estão circunscritas ao corpo, e sim, elas são percepções do espírito emancipado. Eu busquei, na literatura médica, relatos de catalepsia, sobretudo letargia, para poder trazer aqui para a discussão, mas eu não encontrei. Acredito que esse termo, letargia, seja um termo assim, era mais usual ao tempo de Kardec, e que essa mesma condição tenha recebido uma outra denominação, um outro nome. Mas, embora eu não tenha encontrado letargia, eu encontrei uma outra condição análoga, que eu acho que vai nos servir bastante aqui na nossa exemplificação, que é a experiência de quase morte. Bom, o que são a experiência de quase morte, né? As experiências de quase morte, as EQM, são vivências relatadas por pacientes que sobrevivem a situações extremamente críticas e que descrevem o que perceberam enquanto estavam em morte clínica, ou seja, com o coração parado e sem atividade cerebral. Esse estado de morte clínica, ele não é definitivo, ele é reversível, desde que o paciente, nesse estado, seja socorrido a tempo e com técnica, os recursos adequados, e que esse estado de parada cardiorrespiratória e inatividade cerebral consiga ser revertido, né? Por isso, essas experiências de quase morte são consideradas anomalias, ou seja, são eventos que não encontram explicação satisfatória dentro do paradigma científico vigente. Por quê? Uma pessoa com parada cardiorrespiratória e sem atividade cerebral pode ter percepções, pode relatar percepções que ela teve durante esses momentos. E percepções que contrariam, inclusive, o paradigma científico, que é um paradigma materialista que não leva em conta nada que sobreviva ao corpo, nenhuma possibilidade de uma consciência extracorpórea. Eu coloquei aqui o termo anomalia. É importante entender, né, do que se trata a anomalia, porque é um termo que, inclusive, Kardec utiliza com uma certa frequência em suas obras. Dentro assim, de um sistema de explicação de mundo, como são um paradigma como científico, o paradigma espírita, né, o sistema de explicação de mundo que o Espiritismo oferece, uma anomalia é todo evento observado que não encontra uma explicação satisfatória dentro daquele sistema. Então, para a ciência, para o paradigma científico, para o sistema de explicação de mundo que a ciência oferece, essas experiências de quase morte são anomalias, porque a ciência, com o seu olhar materialista, não consegue oferecer uma explicação satisfatória que possa dar conta de explicar como é que esse fenômeno acontece. Vamos ver em seguida, então, alguns elementos que são muito comuns nos relatos desses sobreviventes das experiências de quase morte. Então, vamos lá. Em geral, os sobreviventes dessas experiências costumam relatar
que é difícil traduzir em palavras a experiência pelas quais eles passaram. É isso que significa esse primeiro item, que é inefabilidade, ou seja, a dificuldade de traduzir em palavras a experiência subjetiva pela qual essas pessoas passaram, né? Um elemento muito relatado é o sentimento de paz e serenidade. As pessoas se sentem assim muito confortáveis nesse momento em que elas se veem nessa situação de quase morte. Há relatos que não são de paz e serenidade. Há pessoas que se veem em ambientes áridos, escuros, e ouvem gemidos e gritos, portanto, numa situação desconfortável, mas a maioria dos relatos é de ambientes agradáveis e essa sensação de paz e serenidade. A sensação de leveza por estar fora do corpo também é um relato comum. Eles costumam traduzir isso como a sensação de tirar um casaco pesado, de estar sem um casaco pesado, né? A sensação de leveza. Ver o próprio corpo e ouvir a equipe médica. É muito comum que as pessoas relatem estar olhando o seu corpo de cima e ouvindo e vendo tudo que a equipe médica faz e diz, inclusive ouvindo que ele próprio se encontra morto, né? O relato dos médicos diagnosticando a morte clínica do paciente. Percorrer um túnel também é uma narrativa muito comum. A maioria das pessoas enxerga uma luz no fim do túnel e, ao sair desse túnel, encontra esse local agradável, onde eles se sentem em paz e com muita serenidade. Mas há aqueles relatos em que a pessoa não enxerga a luz no final desse túnel, muito pelo contrário, ela sai desse túnel, um local árido, ermo, escuro, e ouvindo gritos e gemidos. Essas duas experiências, elas são relatadas, sendo que o sentimento de paz e serenidade, a luz no fim do túnel, é mais comum. O encontro com familiares e amigos já falecidos também é um relato relativamente comum. Não importa se a religião da pessoa, a crença, se ela acredita ou não em vida após a morte, esse relato é muito comum. Mesmo crianças relatam o encontro com pessoas que, a princípio, elas não conhecem, mas depois, olhando em álbuns de família, elas reconhecem o parente que já havia sido falecido e apontam, foi essa pessoa aqui que eu vi. Um encontro com um ser de luz, que é descrito por uns como um anjo, por outros como um espírito, por outros como um Deus, dependendo da crença da pessoa, um santo. Ela vai se referir a esse ser de luz com uma linguagem adequada à sua bagagem de conhecimento, né? E esse ser de luz funciona como uma espécie de guia pelo outro mundo, né? O filme da própria vida, a revisão da história da própria vida também é um relato relativamente comum, com exceção das crianças. As crianças não costumam passar por esse filme, mas para os adultos isso é relativamente comum. E, por fim, o retorno ao corpo, que, em geral, é uma experiência desagradável, como retomar aquele casaco pesado e a situação de fragilidade do corpo, da experiência dolorosa pela qual a pessoa está passando, tudo retorna como de supetão, né? A pessoa sai daquele estado de paz e serenidade e volta a essa realidade da vida física. Um relato interessante também é que cegos costumam relatar que durante essa experiência eles podiam enxergar, assim como surdos que passam pela experiência relatam que nesses momentos eles ouvem, reforçando então aquilo que o Espiritismo aponta como a explicação para esse fenômeno, né? Que essas percepções não estão no corpo, mas sim são percepções do próprio espírito, da alma emancipada, que consegue perceber
tudo o que está acontecendo ao seu redor, inclusive o próprio corpo ali deitado, toda a equipe médica, e tem outras percepções que dizem respeito ao mundo dos espíritos, com o reencontro de parentes, amigos já falecidos, um panorama, que é uma antecipação talvez do que esse espírito vai encontrar ao desencarnar. Enfim, essas experiências de quase morte, elas encontram explicação dentro do paradigma espírita e são uma anomalia, portanto, não encontram uma explicação satisfatória dentro do paradigma científico, dentro do paradigma materialista. Então, por fim, eu gostaria de concluir reforçando que a emancipação da alma é um fenômeno comum, acontece todas as vezes em que dormimos conosco, e isso nos deveria fazer perder o medo da morte, já que ensaiamos a morte todas as noites. E nós sabemos que a morte não é o fim, que a vida continua, que vamos rever aqueles que já partiram antes de nós. Portanto, precisamos desenvolver um outro olhar sobre a vida, não dar tanto valor a coisas materiais, passageiras, transitórias, né? E dar mais valor àquilo que de fato é mais importante, que permanece conosco mesmo depois da morte. As coisas do espírito, nossa verdadeira propriedade. E também deixa claro que perder o medo da morte não significa negligenciar a vida. Temos a nossa responsabilidade com o nosso próprio corpo, né? Se abreviarmos a nossa existência, seremos responsáveis por isso. Nós temos a nossa responsabilidade na manutenção da nossa saúde. Ainda mais nesse período de pandemia, onde o cuidado da nossa saúde é uma responsabilidade coletiva, onde cuidar e nos preservarmos significa também preservarmos todos aqueles ao nosso redor. Daí nunca é demais repetirmos os cuidados que nós devemos ter com a lavagem das mãos, com o uso das máscaras, com o respeito ao distanciamento social e com a vacinação. Tá bom? Então, eu espero que estejam todos bem, que fiquem com Deus, paz e bem para todos e até uma próxima oportunidade. Até lá.